Vamos começar a nossa aula dessa manhã. Vamos fazer uma oração para começarmos a nossa aula. Senhor nosso Pai, nós te agradecemos por esse dia, Pai. Te agradecemos porque estamos na Tua casa, Senhor, porque nós já fomos alimentados pela Tua palavra nessa manhã. Nos ajude agora também, Pai, a continuar sendo edificados através da aula da Escola Dominical, Pai. É que nós te pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Para começarmos a nossa aula nessa manhã, vamos abrir as nossas Bíblias na segunda epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 9. 2 Timóteo 3, de 1 a 9. Diz assim a palavra de Deus: Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Amém. Nós vamos falar hoje sobre o pragmatismo religioso. E o pragmatismo hoje está muito forte no meio evangélico. Então nós vamos começar a nossa aula vendo onde surgiu o pragmatismo, o que defende o pragmatismo, e nós vamos ver a relação do pragmatismo com o mundo evangélico hoje. O pragmatismo não é uma coisa nova, não é uma coisa que surgiu agora há pouco tempo. Como nós vamos ver, como os irmãos já devem ter visto no spoiler que o Davi deu agora há pouco, o termo foi cunhado no final do século XIX. Final do século XIX. Então, o pragmatismo, onde ele surgiu? O pragmatismo constitui uma escola filosófica estabelecida no final do século XIX, com origem no Metaphysical Club, um grupo de especulação filosófica liderado pelo matemático Charles Peirce, pelo psicólogo William James e pelo jurista Oliver Holmes Jr., congregando em seguida acadêmicos importantes dos Estados Unidos. Foi o matemático Charles Peirce que usou pela primeira vez o termo pragmatismo. E depois ele mesmo não gostou do termo, ele falou que ele fazia o pragmaticismo. Então, mas o termo surgiu no final do século XIX, em 1870 e alguma coisinha, surgiu o termo pragmatismo. E o que vem a ser o pragmatismo, que muitas vezes nós falamos e muitas vezes a gente nem tem o pleno conhecimento do que é o pragmatismo. O que é o pragmatismo? O que defende o pragmatismo? Em sua formulação original, feita por Charles Peirce, em 1877, 78 e reformulada em 1905, o pragmatismo é um método filosófico cuja máxima sustenta que o significado de um conceito, uma palavra, uma frase, um texto ou um discurso consiste nas consequências práticas concebíveis da sua aplicação. Isso quer dizer que uma afirmação que não tenha qualquer relação com a experiência é desprovida de sentido.
Por conta disso, o pragmatismo presta conta ao filósofo alemão Kant, que dizia, na sua obra Crítica da Razão Pura, que se por um lado toda experiência sem forma do conceito é cega, o conceito sem conteúdo de experiência vazia. Trocando em miúdos, se funciona, faça, entendeu? Esse é o mote do pragmatismo. Então, assim, se funciona, vamos fazer. Os fins justificam os meios. Então, se eu quero chegar a um determinado fim, o que eu preciso fazer para chegar naquele fim? É fazer isso? Então, eu vou fazer. Isso é ser pragmático. O pragmático tem mais uma outra linha que trabalha a questão, que nem nas crianças, elas aprendem muito, elas são muito pragmáticas. Por quê? Elas aprendem muito vendo o quê? Vendo os pais. Então, se os pais falam, jogue o lixo no lixo, e o pai está andando de carro, pega uma latinha de refrigerante, no meio da estrada para fora da janela, ela vai falar, não está batendo uma coisa com outra. Meu pai fala para eu pôr o lixo no lixo. E meu pai pega o lixo e joga pela janela. Então, as crianças, quando estão aprendendo, elas são muito pragmáticas. Então, a gente não pode descartar esse aspecto do pragmatismo, de ser aquela coisa de, como é falado, a relação da experiência. Se uma afirmação não tem qualquer relação com a experiência, é desprovida de sentido. Então, nesse aspecto, as crianças aprendem muito pelo pragmatismo, de ser ensinadas vendo as atitudes dos pais, copiando as atitudes dos pais. Mas o que nós queremos falar aqui, basicamente, do pragmatismo é: os fins justificam os meios. E isso está cheio dentro da igreja evangélica atual. Para chegar a um determinado fim, usa-se vários meios. Se está cumprindo o objetivo, então vamos fazer. Então, agora entrando mais praticamente dentro do nosso termo, que é o pragmatismo religioso, nós vamos ver o que o pragmatismo tem a ver com a igreja, onde ele entra na igreja. Basicamente, o pragmatismo pode ser visto em duas situações na igreja. Quando a gente fala de avivamento e quando nós falamos de evangelismo. E muito mais eu vou dizer na parte de evangelismo hoje. Você fala, temos que ganhar almas para Deus, temos que pregar o evangelho. Então, muitas igrejas hoje usam práticas que a gente não encontra respaldo na Bíblia para fazer isso. Então, põe ringue de MMA, põe uma prancha de surf como púlpito, e assim outras tantas práticas que nós vamos vendo no nosso dia. Mas se isso está chamando gente para dentro da igreja, vamos fazer, porque estamos atraindo pessoas. Nós vamos ver se isso de fato é correto ou não. O que a Bíblia tem a dizer? Com base nesse texto que nós lemos hoje de 2 Timóteo 3, de 1 a 9. Todos nós sabemos que há preocupações práticas que devemos considerar, mas o pragmatismo é uma filosofia que empurra para a periferia uma série de princípios fundamentais e elege como fator relevante a questão: isto funciona? Se isso está funcionando, vamos fazer. Nós temos que fazer. É isso que está funcionando. Vamos por esse caminho, então. E isso tem entrado nas igrejas evangélicas de uma maneira em geral. Detalhe, participações óbvias são bem-vindas. Os irmãos fiquem à vontade para interromper e dar a sua participação. Então, qual o perigo do pragmatismo para a igreja? O que nós mais temos visto hoje na nossa sociedade é que a nossa sociedade hoje é uma sociedade narcisista. A sociedade hoje é uma sociedade narcisista. E quem era Narciso? De onde veio esse nome? Narciso é um personagem da mitologia grega que costumava admirar o seu próprio reflexo no espelho das águas.
Muitos movimentos que se titulam avivados em nossos dias simplesmente estão reavivando o narcisismo, ou seja, a adoração do eu. Estão buscando o bem das pessoas, satisfazer o eu das pessoas que estão ali adentrando na sua igreja. E nós vamos ver isso no decorrer do nosso estudo, que os irmãos, não sei se os irmãos já pararam para zapear os canais de televisão. É uma coisa absurda, nos canais que retransmitem programações evangélicas. De vez em quando eu tenho o costume de manhã, quando estou tomando o meu café da manhã, ficar zapeando os canais da televisão, e passo nos canais que têm programação dita evangélica. É impressionante como você não vai escutar falar sobre pecado. Você não vai escutar nenhum deles, seja apóstolo, bispo, o nome que quiser dar para a pessoa que está ali à frente, você não vai escutar falar de pecado. Você vai escutar falar de curas, você vai escutar falar de prosperidade, você vai escutar falar de resoluções de problemas, mas do pecado você não vai escutar ser falado. Escutar que você precisa de Cristo para perdão dos seus pecados, você não vai escutar. Você vai encontrar, e nós vamos ver isso no decorrer do nosso estudo, Deus sendo tratado como se Ele fosse o nosso serviçal, como se Ele tivesse a nossa disposição para satisfazer todos os nossos desejos. Nada mais é do que uma geração narcisismo, que o que está prevalecendo é o eu. O eu é o mais importante. E isso, como eu falei, entrou nas igrejas evangélicas. O que está acontecendo é que a piedade e a santidade deixaram de ser referenciais pelos quais julgamos se o movimento é ou não é do Espírito. Assim, o critério que tem sido adotado é: funciona? Vai me fazer feliz? Vai ajudar a minha família? Vai consertar o meu casamento? Então, é com esses pensamentos. Ainda que eles em si não sejam um problema, nós queremos que a nossa família seja uma família debaixo da graça de Deus, que o nosso casamento também seja debaixo da graça de Deus. O problema é quando nós colocamos isso à frente do que é o verdadeiro evangelho, que é o que as igrejas têm feito por aí. Qual a função da igreja? Lá, vamos voltar. Primeira pergunta do nosso breve catecismo: qual é? Qual é o fim principal do homem? E qual a função, portanto, a partir da primeira pergunta do breve catecismo, qual a função da igreja? Adorar a Deus. E levar outras pessoas para quê? Para adorar a Deus. Só que quando eu estou só me satisfazendo, eu estou adorando a Deus? Não. Então, todas essas questões que são importantes à luz das Escrituras, mas não são as mais importantes. A mais importante é a salvação, o perdão dos seus pecados. Você se reconhecer um pecador, reconhecer que você necessita de Cristo. Isso é o mais importante. Isso é o mais importante. Como Cristo mesmo diz no Sermão do Monte: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, quando nós partimos para a questão do narcisismo, da plena satisfação do eu, e não buscamos servir a Deus de maneira agradável a Ele, nós estamos praticando o narcisismo. E isso, infelizmente, em muitas igrejas é o que está acontecendo. Sim. Fazei tudo para a glória de Deus. Então,
toda a nossa vida tem que ser uma vida de culto a Deus, que é justamente expresso na primeira pergunta do nosso breve catecismo. Outro perigo do pragmatismo para a igreja. Se o primeiro perigo é o narcisismo, a cultura do eu, o segundo é a cultura da autoestima. Porque as pessoas amam excessivamente, uma coisa está relacionada à outra, né? O narcisismo, né? Então as pessoas amam excessivamente a si mesmas, elas criam o evangelho da autoestima. E porque elas amam excessivamente o dinheiro, elas criam o quê? O evangelho da prosperidade. Então uma coisa é decorrente da outra, são elos na mesma cadeia, na mesma corrente. Então isso é um outro problema que advém do pragmatismo. Então o primeiro perigo é você ser narcisismo. Por você ser um narcisista, você vai ter a autoestima muito elevada, você vai buscar a plena satisfação do seu eu. E se seu eu é o dinheiro, é a prosperidade, você vai. É impressionante, né? Você vê, como eu falei, nessas igrejas que você consegue ver pelos canais de televisão, pessoas que estavam plenamente no buraco, desculpe a palavra, afundada e atolada em problemas financeiros, e do nada viram profissionais de pleno sucesso. Irmãos, pode ser que aconteça, Deus pode prosperar. E Deus prospera aqueles que são fiéis a Ele. Eu não estou pregando aqui o evangelho da prosperidade, mas a nossa intenção não deve buscarmos a prosperidade. Não é isso que deve estar em nosso coração. Em nosso coração deve estar a fidelidade a Deus. Volto a Mateus 6. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E nós não, com isso também não estou falando que nós devemos fazer barganha com Deus. Falar, Senhor, eu vou te servir, em contrapartida o Senhor me abençoa. Não, não é isso que eu estou falando. Não estou falando em barganharmos com Deus, no sentido de, Senhor, vou te servir, vou na igreja, vou pregar, vou fazer, me abençoa, tá? Me dá prosperidade. Não é isso. Nós não fazemos barganha com Deus, nós o servimos em reconhecimento ao que Ele fez por nós, ao que nós não poderíamos fazer por nós mesmos, que é ter a salvação. Então o primeiro perigo é o narcisismo, o segundo perigo é a autoestima. Um terceiro perigo é a rebeldia e desprezo pelo passado e busca do prazer. Isso também é uma coisa que é muito forte nesse movimento pragmatista. Cito agora o cantor Bob Marley, que ele faz uma música criticando a cultura do povo dos Estados Unidos, que ele fala: povo do futuro, onde está o teu passado? Povo do futuro, quanto tempo vocês irão durar? Na palavra de Deus, na Bíblia, nós encontramos sempre referências ao quê? Ao passado. Principalmente no Velho Testamento, quando o povo de Deus está sendo formado, constantemente ele remete a quem? Abraão, Isaac, Jacó. Ele vai sempre relembrando quem era o povo de Deus. E nós muitas vezes nos importamos só com o nosso dia de hoje. A gente não sabe se Bob Marley era de fato cristão ou não, mas com certeza esses versos refletem um ponto de vista bíblico ao tentar se segurar naquilo que pede o seu passado. Nós hoje, principalmente nessas igrejas, desprezam toda a nossa tradição cristã, a tradição dos reformadores, a tradição dos puritanos, e hoje até mesmo no meio presbiteriano há muitas igrejas que, de certa maneira, relegam nossa tradição, a tradição dos nossos pais puritanos, a tradição dos reformadores, renegam todo o nosso passado pelo quê? Pela busca
de um meio que satisfaçam as pessoas. Quero lembrar que isso faz parte do narcisismo, que diz o seguinte: eu é que sou importante, e aqueles da minha geração é que são importantes, não os que vieram antes de nós. Nós temos que lembrar que a nossa estrada que nós caminhamos hoje, ela foi pavimentada, ela foi construída pelos nossos antepassados. Ela não está sendo construída hoje. Nós estamos construindo para a geração que virá após nós. Mas nós temos que dar o valor para aqueles que construíram a estrada antes de nós, pela qual nós caminhamos. E isso também é uma coisa do pragmatismo. Se eu sou narcisista, se eu sou autoestima, quem veio atrás de mim, quem veio antes de mim, para mim não me interessa. Me interessa eu, que estou aqui hoje. Os que vieram antes de mim não me interessam. Se você entrar numa livraria evangélica, se você, como eu falei, se você ouvir uma emissora de rádio evangélica, se prestar atenção a muitos sermões evangélicos, você ouvirá a mensagem afirmando que o cristianismo é a melhor maneira para você se autorrealizar. Muitas vezes os testemunhos dos crentes são assim: antes eu era triste, agora eu sou feliz. Antes eu era deprimido, mas agora estou extremamente motivado para viver. Aquilo que eu já falei para os irmãos, é isso que está sendo pregado hoje. Você não vê a pessoa falar: eu era um pecador, miserável, estava perdido, caminhando em direção às trevas, mas fui salvo pela graça de Deus. Você vê algum testemunho desse na televisão? Fala, Silvana. Do pragmatismo religioso, e você acabou de falar, né? O desprezo pelo passado, pelos profetas, pelo que vem, né, da tradição dos puritanos. E hoje se fala porque Deus me deu uma palavra, porque eu vou falar, que eu vou profetizar, né? Então há uma transferência ali, e isso numa imposição, dizendo: eu tenho uma palavra para a sua vida, hoje vai acontecer isso. Quer dizer, inverteu, né? Sim, de fato, hoje inverteu, e nós vamos ver mais para frente no nosso estudo que muitos pregadores de hoje, para eles a teologia não vale para nada. Para eles a teologia hoje é uma coisa extremamente dispensável. A teologia é uma coisa que não deve ser usada. Como você bem disse, eu tenho uma palavra, o Espírito Santo me capacitou para falar nesse momento. Eles não estudam, não têm uma base sólida, renegam todo o nosso passado. Se nós formos ver os reformadores, os nossos pais puritanos, o quanto tempo eles se debruçavam, lendo, meditando, em oração. E hoje muitos simplesmente vão lá na hora do culto, pega, abre a Bíblia e sai falando, não tem nenhum embasamento, vão coordenando um falar. Uma coisa que tem que dar a mão à palmatória, né? Infelizmente, esses pastores, bispos, apóstolos, toda essa coisa, eles têm uma grande oratória, né? Porque eles conseguem cativar com a sua oratória as pessoas. Tudo bem que as pessoas querem ser cativadas por aquilo que aguça o ouvido delas, né? Mas de fato eles têm uma grande oratória. Então, se a gente for, a sessão vai na Rua dos Crentes, ali na Liberdade, a famosa Rua Conde de Sarzedas, tem uma infinidade de livrarias, entre aspas, evangélicas. Conheço uma que se salva ali, que tem livros bons. Não vou fazer merchan dela, mas só tem uma ali que eu conheço que tem as coisas boas, coisas... Ao resto, você vai achar o quê?
vai achar coisas que aguçam o ouvido, coisas que... Ouvido não, a leitura, né? Nós estamos falando de livros. Mas vai ter som também, vai ter CD, DVD, vai ter todas essas coisas que aguçam também o ouvido, a visão. Coisas que de autoajuda, de como ser feliz, como ser todas essas coisas. Mesma coisa você ir numa sessão de uma livraria secular na parte de autoajuda. É a mesma, só com um verniz evangélico no livro. É o que mais tem ali. Esses são benefícios maravilhosos, mas por vezes a verdade é que nós, como cristãos, nos tornamos tristes. E por que nós nos tornamos tristes? Algumas vezes o caminho da cruz é o caminho do sofrimento, e nem sempre estamos tão entusiasmados a respeito disso. Apesar de tudo isso, a perspectiva que predomina nos nossos dias é que temos que viver para satisfazer a nós mesmos. Cristo não nos chama para um caminho só de bênçãos. Ele mesmo diz que passou por tribulações e nós passaríamos por tribulações, mas que nós tivéssemos o quê? Porque Ele venceu o mundo. É para nós termos o quê? Bom ânimo. É para nós estarmos com a nossa esperança em quem? Nele. Não é para me auto-realizar, não é para eu me satisfazer, mas é para satisfazer a quem? A Deus. Outro perigo é a moralidade sem a piedade. Existem não crentes que têm uma vida moral correta, não existe? A gente vê muitos não crentes que procuram viver uma vida moral correta. E há ímpios que acreditam ser errado você trair a sua esposa. Isso não é. E pior que até dentro da igreja, hoje, infelizmente, muitas vezes encontramos casos de adultério que não era para acontecer, mas acontece. E existem não crentes que pensam que o adultério é errado. Há pessoas não cristãs que têm famílias, que a gente pode chamar de uma família muito boa, que são famílias que os filhos, os pais, têm uma vida, na medida do possível, correta, não são, no sentido de que são pessoas que não têm questão de adultério, que não procuram fazer mal no sentido de lesar outras pessoas, que têm uma vida moralmente mais correta. Mas será que este é o propósito do cristianismo? Só ter uma moralidade correta? Só viver com uma moralidade correta? A gente viu, como nós vimos também hoje no sermão da manhã. Consertar tudo aquilo que está moralmente errado no mundo? Ou será que o foco está em Deus, em seus mandamentos justos e no evangelho que devemos viver? Qual que é o propósito do cristianismo? Consertar só moralmente a nossa sociedade ou viver no evangelho e nos mandamentos de uma forma justas? Detalhe, uma coisa leva a outra. Se nós procuramos viver de uma maneira... Onde que acende a luz esse negócio? Não sei. Não faz tempo que eu não venho aqui, não dou aula, não sei como funciona o negócio direito. Se a gente vive no Evangelho, seguindo os mandamentos de Deus, a nossa vida vai ser o quê? Moralmente correta. E nós vamos estar consertando o quê? A nossa parte de mundo que vive nas trevas. Mas o meu ponto, detalhe, volto a falar, meu ponto principal não é tentar consertar o mundo com a moralidade, é viver de uma maneira que prega o Evangelho, que Deus nos manda pelo seu Evangelho, que Deus manda pelas suas leis. É nesse aspecto que nós devemos viver. Então, voltando, o que nós já vimos? Qual é o perigo do pragmatismo para a igreja? O primeiro perigo é o narcisismo, o segundo perigo é a autoestima muito elevada,
O terceiro perigo é a rebeldia e o desprezo pelo passado e a busca do prazer. O quarto, uma moralidade sem piedade. Agora nós vamos ver. Então, qual a solução? O evangelho ou o pragmatismo? O que nós devemos fazer? Qual o caminho que nós devemos trilhar, então? Aqui eu vou citar três pregadores que usaram do pragmatismo. O primeiro é Charles Finney, e para nossa tristeza ele era presbiteriano. Ele, induzido pelo pragmatismo, introduziu o apelo após as pregações, onde as pessoas vão até a frente em resposta à pregação. Nós já vimos isso em algum momento, né? Aquela pastor pregando, aquela música de fundo tocando, sermão sendo muito emocional. No final, você quase aos prantos no seu banco. No final, o pastor fala: quem quer aceitar Cristo, levanta a mão, vem até a frente, e você, tomado pela emoção, sem ser uma coisa racional, você vai até a frente. Quem começou com essa prática foi Charles Finney. Ele começou com essa prática, levado pelo pragmatismo. Moody, que é um outro detalhe, o Moody, ele se tornou pregador, mas ele não era de verdade um pregador. E uma vez perguntaram para o Moody: qual a sua teologia? Ele disse: minha teologia? Nem sei se tenho uma. Vejam bem, Moody, ele era um vendedor de sapatos. E um dia ele disse, ao se tornar evangelista, que ele não mudou a sua profissão. O que ele havia feito, ele trocou o seu produto. Ele antes vendia sapato, agora ele vendia o evangelho. Ele só trocou o produto que ele estava vendendo. Esse é o Moody. Moody diz que não faz nenhuma diferença como você leva alguém a Deus. Se você conseguir fazer isso, não importa o meio. O importante é levar, de qualquer maneira, a Deus. Esse é o pensamento do Moody. O Moody, ele tinha essa percepção. Aquilo que eu falei, os fins justificam os meios. A pessoa vai chegar a Cristo, como você vai fazer, não me interessa. E ele tinha gabarito para isso, porque ele era vendedor. Como você vai vender um sapato? Eu vou dar um jeito de vender o sapato. Quando você vai na loja de sapatos, você quer um sapato, o cara traz 10, né? Para você provar, para você se induzir a comprar ou um ou mais de um. É o que ele fazia. Então ele falou: o importante é levar uma pessoa a Cristo. Como que eu vou fazer isso? Não interessa, eu preciso levar. Detalhe, é nós que levamos alguém a Cristo? É nós que levamos alguém a Cristo? Eu tenho o poder de levar alguém a Cristo? Eu tenho o poder de fazer o quê? Pregar o Evangelho. A obra não é nossa, de convencer alguém. Isso é coisa do pragmatismo, que acha que você tem a capacidade, por algum método que você possa usar, de levar alguém a Cristo. William James, vocês já viram esse nome em algum lugar hoje? William James? Olha lá ele, William James, o psicólogo. Ele era psicólogo e pastor, tá? Então ele diz: se a doutrina de Deus funciona, então é verdade. O pragmatismo tem que, se a doutrina de Deus funciona, então é verdade. O pragmatismo tem que adiar questões dogmáticas, porque no começo nós não sabemos qual reivindicação doutrinária vai produzir resultado. Então é a mesma coisa, teologia, para que teologia? Eu não sei o que vai funcionar. O que funcionar é o que nós vamos pregar, é o que nós vamos seguir. O que está funcionando a gente segue. Teologia, para que teologia? Dogmas, para que dogmas? Eu vou fazer o que está funcionando. Funcionou, eu vou seguir. Puro
pragmatismo. No cristianismo, o que salva não é o ato da fé, mas sim o objeto da fé. Nós não somos salvos pela fé, nós somos justificados, não somos justificados pela fé, nós somos justificados pela justiça de Cristo que nos é imputada. Mas hoje em dia desenvolveram essa equação que fé é igual a pensamento positivo. O que mais você diz hoje para a pessoa que está em problema? Você precisa ter fé. Quando você quer dizer, na verdade, que a pessoa tem que ter o quê? Pensamento positivo. Você fala, não, você tem que ter fé. Põe fé que vai dar certo. Não é o que a gente fala hoje? O que nós estamos falando para a pessoa, na verdade? Pensamento positivo, meu filho. A fé foi desvirtuada. Fala, Silvana. Não, por favor. Que me lembrou até uma música do Gilberto Gil, né? Anda com fé eu vou, porque a fé não costuma falhar. É mais ou menos isso, né? É, exatamente isso. Essa é a nossa cultura. A fé não costuma falhar. Vai na fé, que a fé não falha, não. Mas primeiro assim, fé no quê? Fé em quem? Não sei. Sim, a fé é dom de Deus. Sim, sim. Então, qual a solução para o pragmatismo? Primeiro, o pragmatismo ele vai ter, como eu falei no início, o pragmatismo vai ter Deus como objeto de consumo, né? O pragmático vai ter Deus como seu objeto de consumo. Será que não estamos usando a Deus? Será que não estamos tratando a Deus como tratamos um produto? Será que Deus está nos usando ou nós estamos usando a Deus? Você quer ser usado por Deus ou você quer usar a Deus? Quando nós só queremos bênçãos materiais, nós estamos usando a Deus. Deus está sendo tratado como um objeto, como um produto que fala, Senhor, me dá, me dá. Considere o que diz o pragmatismo. Eu não sei qual é o seu problema, mas qualquer que seja, Deus pode resolver. O seu carro está enguiçado? A sua vida familiar não está progredindo como devia? Deus pode consertar em um piscar de olhos. Assim, passamos a consumir a Deus. Nós usamos a Deus ao invés de amá-lo, servi-lo e honrá-lo. Como eu falei, buscai a Deus em primeiro lugar. Só que nós não buscamos a Deus, nós queremos só a parte final do Evangelho, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Você esquece a primeira parte e fala, eu só quero a parte do e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É isso que nós muitas vezes fazemos e estamos agindo o quê? De forma pragmática. Reavivamento e reforma não virão à igreja até que a mentalidade dos crentes seja desviada desse egoísmo humano, da centralização do homem para o verdadeiro Evangelho de Deus. Então, a gente não vai ter um reavivamento, não vamos ter uma nova reforma dentro da igreja enquanto nós não tirarmos essa questão pragmática de dentro das igrejas, dessa cultura do narcisismo, da autoestima do meio de nós. Quando nós ficamos pregando o Evangelho, achando que nós somos o centro do Evangelho, no sentido de ser o meu desejo ser satisfeito, nós não teremos um verdadeiro. Porque, como nós, no Brasil, 40 milhões, 1/5 da população brasileira se denomina evangélica. Porque não temos, de fato, uma sociedade sendo impactada pelos evangélicos. Porque o que a maioria dos evangélicos estão buscando? Se de fato procurássemos servir a Deus, honrá-lo, amá-lo, de fato nossa sociedade estaria diferente. A gente precisa de muito sal para salgar uma comida?
do peso total de um prato, quanto que vai de sal? Você pega lá o saquinho de sal aqueles blisterzinhos que vem nos restaurantes. Quantas gramas tem aquilo lá? 1 grama? No final do prato, se eu sair para essa seu prato, você faz um pratão servido, 500 gramas lá. 1 grama você põe de sal ali. Quanto que é 1 grama para 500 gramas? 0, alguma coisa lá de porcentagem lá. Precisamos ser muitos para fazer diferença na Terra? Não. Se 1/5 da população que se diz evangélica, se nomina evangélica, agisse de forma como servos de Cristo, de fato nossa sociedade seria outra hoje em dia. Como o pastor falou hoje no sermão, nós não combinamos. Eu não sabia que o pastor ia pregar e o pastor não sabia a aula que eu ia dar. Mas nós agimos de forma, nós temos uma vida apóstata. Quando eu digo nós, os evangélicos, tá, irmãos? Muitas vezes nós vivemos uma vida apóstata ao longo da semana. Pomos, como o pastor falou, pomos uma capa de crentes no domingo, vamos à igreja mas de segunda a sábado, minha vida nem um pouco se parece com a vida de um crente, de um cristão, de um servo de Deus. Não se aproxima nem um pouquinho. E hoje, infelizmente, até vir para a igreja hoje, com o advento da tecnologia, muitos preferem o conforto do seu lar, né? Acha que ficar em casa assistindo, porque de fato você está assistindo o culto, você não está participando do culto. Participar é o que os irmãos estão fazendo aqui. Vimos juntos louvar a Deus, tributar a Ele o louvor, a adoração que só Ele merece. Quando você está em casa, no conforto do seu lar, sentado na cama, muitas vezes até de pijama, assistindo o culto, você está assistindo, você não está participando do culto. Então, nós devemos viver de fato um evangelho, deixarmos de ser apóstatas de segunda a sábado e sermos de fato cristãos todos os dias da nossa vida. Sim, é que assim, a questão toda Sim, e é porque assim, o que você vê? Como Deus é Espírito e nós não vemos a Deus, e nós vemos o nosso semelhante, a gente tem mais temor de quem? De quem eu posso ver, do que de fato de quem eu não vejo. E muitas vezes nós devemos ter temor de Deus que é santo, e nós não temos temor dele, mas temos temor do homem. Nós queremos agradar ao homem, que é quem eu posso ver, que é quem está do meu lado. E nós esquecemos que Deus está aqui. Como diz o cântico, Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro. E nós estamos, então, Deus está aqui, mas nós não estamos vendo. Então, muitas vezes a gente até esquece que Deus está aqui. E Deus está aqui, está na nossa casa, está no nosso trabalho, está no carro com a gente está uma fechada, Deus está em todos os lugares, e muitas vezes nós esquecemos disso, e nós nos preocupamos com a pessoa quem eu posso ver e posso falar. A leitura da lei que é feita no culto, tem uma das leituras que é feita, em que nós tememos ao homem que pode matar o corpo, mas nós não tememos a Deus que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno. Exatamente, era esse versículo que eu queria lembrar, eu não sabia a parte dele, não estava lembrando. É justamente isso, nós tememos só homens, porque nós podemos ver o homem. Deus, a gente não, porque Deus é Espírito, nós não esquecemos que Deus está nos vendo a tudo aquilo que nós estamos
fazendo. Nosso ministério deve ser o ministério da proclamação da lei e do Evangelho. Primeiramente, devemos seguir um modelo apostólico, suportar todos os tipos de adversidade e manter a fé. Perseguições? Sim. Vamos lá, Hebreus 11, Epístola aos Hebreus, capítulo 11. Como viveram os apóstolos? Hebreus 11, 35, a parte final do versículo até o versículo 40. Eu falei, nós devemos seguir um modelo apostólico, suportar todos os tipos de adversidade e manter a fé. Perseguições? Sim. Aqui os heróis da fé, a galeria dos heróis da fé, que o escritor de Hebreus nos fala. Hebreus 11, 35, a parte final, até o 40. Alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnios e açoites, sim, até de algemas e prisões. Lembramos de alguém que foi preso, algum apóstolo preso? Muitos. Pedro, Paulo, muitos. Foram apedrejados. A gente lembra de alguém, algum apóstolo apedrejado? Provados, cerrados pelo meio, mortos a fio da espada, andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Homens dos quais, o que ele vai dizer agora? Homens dos quais o mundo não era digno. Olha que coisa. Os caras que mais apanharam, o escritor fala, homens que o mundo não era digno. Errantes pelo deserto, pelos montes, pelas covas, pelos cantos da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Nós vamos passar por perseguições? Sim. Se nós queremos seguir o modelo apostólico de conduta de pregar, qual foi a grande comissão que Cristo deixou aos seus discípulos, aos seus apóstolos? Qual foi? Sim, se nós queremos fazer isso, de pregar o genuíno evangelho, o evangelho da redenção, o evangelho que mostra que nós somos pecadores e que carecemos de Deus, nós seremos o quê? Perseguidos. Todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Será que é isso que estamos ouvindo isso hoje? Será que é isso que nós ouvimos na maioria das igrejas, principalmente nas midiáticas, é o que nós ouvimos? É esse tipo de sermão, esse tipo de pregação? Não. Você vai falar de sofrimento, você vai afastar as pessoas. Ou você vai para algum lugar e fala, não, Senhor, eu quero sofrer, eu tenho o maior prazer de sofrer. É isso que atrai? Não. É você falar com você vai ser próspero, você vai ter um carrão do ano, bacana, tu vai ser empresário bem-sucedido, reconhecido, tu vai passar férias na Maldivas. É isso que nós temos ouvido. E não falar que você, por servir a Cristo, ser fiel a Ele, você pode ser perseguido. Ou será que estamos ouvindo outra mensagem? Nós sofremos como cristãos e ainda vamos sofrer com os nossos pecados. Como foi falado hoje, nós não devemos querer pecar, mas nós sempre, involuntariamente, vamos continuar pecando porque nós somos pecadores desde que nós nascemos. Nós sim, devemos nos arrepender dos nossos pecados. Não devemos deliberadamente pecar, mas nós vamos sofrer por conta dos nossos pecados. Além de seguir o exemplo dos apóstolos, devemos
pregar a palavra. E o que é pregar a palavra? É a proclamação da lei, é pela proclamação da lei santa de Deus que nós somos tocados e feridos. A lei de Deus vem até nós, e ela não vem dizendo assim, vou te dar prosperidade. Não é isso que a lei de Deus vai falar para nós. Ela vem para nos dizer exatamente aquilo que Deus tem dito que requer de nós. A lei nos confronta com a glória de Deus e a nossa pecaminosidade. E isso nos deixa aterrorizados. Quando nós vemos quem nós somos e a glória de Deus. Sermão do domingo passado, leitura de domingo passado, quando Isaías está no templo, que ele vê o céu se abrirem, o que ele fala? Ai de mim, estou perdido. Ele estava completamente aterrorizado, porque ele sabia quem ele era e quem ele estava vendo. A santidade de Deus nos convence do nosso pecado. O Evangelho de Cristo é tão claro que até pecadores como nós podemos nos arrepender e crer. Então nós devemos pregar o genuíno Evangelho de Cristo, que nos confronta e confronta as pessoas com os seus pecados, deixam aterrorizadas. E ali nós temos também o Evangelho tem duas partes. A parte que vai mostrar quem nós somos e a parte que oferece a graça. O favor imerecido que nós temos de Cristo vir, morrer em nosso lugar e nos dar a salvação. Por isso que é uma boa nova o Evangelho. Você começa mostrando quem a pessoa é e depois se oferece a graça. Concluindo, irmãos, com tudo isso, como que nós devemos nos portar perante o pragmatismo? E para que nós não entremos no pragmatismo, nós devemos ser sóbrios em todas as coisas, devemos pregar a palavra, suportar as aflições e fazer o trabalho de evangelista e cumprirmos cabalmente o nosso ministério aqui na terra. É assim que nós vamos viver uma vida que agrade a Deus. Vamos combater o pragmatismo e vamos levar as boas novas do Evangelho. Perguntas, participações, comentários? Não? Não sei se foi muito boa, se ninguém entendeu. Por aí. Ou estão sendo muito pragmáticos. Vamos terminar com uma oração? Senhor, nos ajude, Pai, a vivermos o nosso dia, esses dias que são maus, esses dias em que o pragmatismo tem adentrado nos meios evangélicos, Pai. Não nos deixe sucumbir a isso, Pai. Antes, nos torne servos operosos, Pai, pregando o genuíno Evangelho às pessoas que estão à nossa volta, Pai. Que nós possamos viver uma vida de temor e tremor diante de Ti, de levar o Teu Evangelho à frente, Pai. Nos ajude a não termos uma vida apóstata durante a semana, mas que nossa vida durante a semana seja também uma vida de testemunho de Ti às pessoas que estão à nossa volta, Pai. Seja agradável a Ti o nosso viver dia após dia, Senhor. Cuide de nós nesse dia, Pai. Traga-nos logo mais à noite para prestarmos o culto a Ti. Continue sendo conosco. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor.